Bom dia, graça e paz. Ótima manhã para todos nós. É maravilhoso estar na presença de Deus. É incrível nós podemos acordar mais um dia, ver a luz do sol, ver a manhã. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por sermos ovelhas do seu rebanho. Obrigado por ser o nosso Senhor, o nosso amado, o nosso Deus que veio aqui na terra. O Senhor não é tão distante que não possa ouvir a nossa oração e o nosso clamor. O Senhor não está tão ocupado que não possa nos assistir e cuidar de nós. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, eu te louvo. Senhor, faz uma grande obra na nossa vida. Realiza sonhos. Em meio a tudo isso, Senhor, dá um novo tempo para nós, uma nova época, um novo, meu Deus, começar para todos, em nome de Jesus. Eu creio que eu sou e posso ser o que a palavra diz que eu sou. Eu sei e posso me tornar aquilo que a palavra diz que eu posso fazer. Eu quero ser ensinado, nós queremos ser ensinados, guiados na luz da palavra. Ah, Senhor, nos orienta, muda a nossa história, transforma, Senhor. Quantos homens e mulheres vieram antes de nós, meu Deus, que sofreram tantas coisas absurdas por causa da palavra, por serem fiéis na palavra, Senhor. Talvez alguns de nós não suportaria a perseguição, a luta para manter na palavra. Mas o Senhor nos mantém firme. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom nós servirmos a um Deus que nós temos a certeza que Ele é tão fiel na nossa vida. É interessante ver e é importante que você esteja muito ligado no que é verdadeiramente ser de Deus, ser de Jesus, se entregar, honrar a Deus na tua vida, como é importante. Eu quero falar desse assunto maravilhoso. Eu estou lendo um livro que é um livro de quase 400 anos. E eu comecei a ler esse livro ontem. Chama O Peregrino. O Peregrino, de John Bunyan. E John Bunyan viveu nos anos de 1640. John Bunyan era inglês. E John Bunyan, ele teve uma esposa que foi fiel ao Senhor. Uma mulher que foi fiel a Deus e ficou firme do lado de John Bunyan. E John Bunyan tinha um estilo de vida de desonra de Deus, desleixado das coisas do Senhor, desobediente. Um homem que não conhecia Deus, um ímpio. Vivia nos bares, vivia bêbado, tinha o seu trabalho, porém ele não conhecia as coisas do Senhor e vivia uma vida desleixada, moralmente baixa. John Bunyan encontrou Jesus um dia, encontrou com o Evangelho. A persistência da sua esposa em ficar firme com o Senhor, a persistência daquela mulher de ficar firme com o Senhor e orar por John Bunyan, que era um homem trabalhador, mas um homem que não tinha consciência do certo e do errado. John Bunyan se converteu, teve um encontro com Deus um dia. E ele começou a pregar o Evangelho nas ruas, nos bairros, nos vilarejos da Inglaterra. Mas havia, e tem até hoje, a religião oficial da Inglaterra. A religião anglicana. E os sacerdotes religiosos acusaram ele de que ele não estava assistindo o culto no templo, na igreja. Ele tinha que ir na igreja aos domingos, ele não ia, ele pregava nas ruas e diziam que ele era um herege. E por causa disso ele foi preso, foi ameaçado, e disseram para ele: abandone esta pregação que você está fazendo na rua e vá ao culto, né? Porque os anglicanos têm culto como nós. Vá ao culto no domingo.
É obrigação, você é obrigado a ir no culto. E pare com essas pregações nas ruas, porque só a igreja oficial pode falar de Deus aqui na Inglaterra. E ele disse: o dia que vocês me tirarem dessa prisão, no outro dia eu estarei pregando nas ruas novamente. O juiz conversou com ele, outros conversaram com ele, mas não encontravam um delito naquele homem, simplesmente que ele não fazia o que os religiosos queriam. E foi perseguido por isso. Ele ficou 1 mês, ele ficou 2, ele ficou 1 ano, ele ficou 6 anos, ele ficou 12 anos preso. Porque ele queria pregar o evangelho. A única coisa que ele se preocupava em estar preso, talvez não era por causa dele mesmo, por ele estar preso, mas porque ele tinha uma filha que era deficiente visual, ela era cega. E ele sabia que a postura dele ia causar com que aquela criança crescesse sem oportunidade, sem a proteção do pai, e se tornasse como se tornou uma mendiga pedindo esmola nas ruas da Inglaterra. Cega, criança, pedindo esmola para sobreviver. Então ele e a família dele tiveram um grande sofrimento, perseguição, humilhação, falta até do alimento básico dentro de casa. Tudo isso por causa do encontro que ele teve com o Senhor. Ele era um homem mediano, um homem de pouca instrução, um homem limitado aos olhos humanos. Mas em todo esse sofrimento, ele teve os maiores encontros com Deus. A família foi transformada. Depois de 12 anos, ele foi solto. E ele continuou pregando o evangelho e ele deixou uma pérola da literatura clássica cristã mundial. Inclusive, é um dos livros de cabeceira da Rainha Elizabeth II na Inglaterra. Se chama O Peregrino, de John Bunyan. Ele deixou um livro que até hoje é um dos marcos de referência na vida, na literatura cristã mundial, porque é um livro atual até hoje. Inclusive, foi editado pela editora Gospel, aquela editora do Silas Malafaia, e é um livro realmente que eu recomendo que você leia e você será edificado. Por quê? Porque quando você honra a Deus, porque quando você honra e eu honramos ao Senhor, a história da nossa vida muda. Quando eu e você honramos ao Senhor, a nossa história muda. É isso que nós desejamos. É que a nossa história mude. Que a nossa história seja transformada. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é, de fato, honrar ao Senhor. Lutas virão, batalhas virão, para você dar essa demonstração a Deus de que você honra. De fato, honrar não é simplesmente ter um cargo, não é simplesmente ter uma função na igreja. Honrar ao Senhor não é simplesmente ter um serviço na casa do Senhor. Eu estou trabalhando para o Senhor, estou honrando. Não, é uma questão do coração. É olhar para a sua vida e para a minha e dizer, olha, eu encontrei com o Senhor. Eu tenho Jesus de fato na minha vida e a tua história transformada. Eu quero ler a história de uma mulher que ela mudou o destino da sua família e tudo que era de bênção, que deveria ser no passado para os seus familiares que se afastaram, não tinham Deus. Veio tudo de uma vez para ela. Eu quero ler Josué capítulo 2, eu vou ler a história de Raabe. Então eu queria que você me acompanhasse, por gentileza. Josué capítulo 2, versículo 1. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Ali passaram a noite. Então, Josué capítulo 2, versículo 1 em diante. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou mensagem a Raabe. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda.
Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os 2 homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás dele, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os escondido sobre os talos de linho que haviam arrumado lá. Os seus perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram no leste do Jordão, no Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima nos céus e na terra. Versículo 12. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também sejam bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida, de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, de tudo que lhe pertence. Livre-nos da morte. Que coisa maravilhosa. História de Raabe. Quem foi Raabe? Raabe é descendente de Cã, o filho de Noé, que zombou de Noé quando viu dormindo nu, após terem colhido uvas e feito de uvas vinho. Noé era agricultor e sabia fazer vinho, bebeu e ficou bêbado e dormiu. E o seu filho viu ele nu e zombou dele. Noé amaldiçoou Cã. Mais adiante, nós vemos a história da moça escrava egípcia que era escrava de Abraão. E Abraão, por ordem de sua esposa, teve um filho com aquela escrava Agar. Abraão teve um filho chamado Ismael. Ismael se torna o primeiro filho de Abraão, mas com uma egípcia. Esta egípcia é descendente de Cã. Então eu quero que vocês possam ir entendendo que há maldições e fardos malditos que as pessoas carregam de geração em geração. E vai passando, e aquela maldição vai seguindo geração em geração, e a vida daquelas pessoas não é uma vida boa, não é uma vida feliz, não é uma vida próspera, não é uma vida com Deus, porque elas estão debaixo de uma maldição, de uma palavra maldita, de uma coisa que amarrou a vida delas, mas principalmente porque nenhuma delas conhecia o Deus de Israel e não o servia. Mesmo Ismael sendo o moço, filho de Abraão, ele não quis obedecer ao seu pai. Ele não quis seguir a fé de seu pai Abraão. E isso passou de geração em geração a frustração, o abandono das coisas do Senhor. E isso não foi bom. Ao ponto de Agar, a sua mãe, se tornar escrava egípcia. Então, teve Ismael. Ismael seguiu para distante e o povo de Jericó, e principalmente esta mulher, Raabe, é descendente desses que foram distanciando-se de Deus e a bênção não vinha. Olha só, Raabe é descendente de Ismael, descendente de Cã, homens que se afastaram de Deus. E ela também, ela ouviu falar do Deus de Israel, mas o parentesco é muito longe, já se distanciou. E ela está vivendo uma vida infeliz. Ela sustenta a sua casa com o trabalho da prostituição. Deveria ser uma moça realmente muito bonita e conhecida do rei. É uma prostituta talvez de luxo, mas a vida de prostituição não é uma vida fácil, não é uma vida feliz. Ela teve família, teve filhos, mas não tinha uma pessoa especial do lado dela.
Não, as coisas não aconteciam. Talvez você olha para você e diz assim, eu não tenho felicidade no meu casamento, eu não tenho felicidade na área sentimental. Hoje Deus quer dizer para você, eu quebro todo esse jugo. O jugo é quebrado pela minha unção na tua vida. Quando você conhece a Deus, o jugo, ele é quebrado. O jugo da maldição, o jugo da vida enrolada, amarrada. Quando você honra o Senhor de fato no seu coração, você luta, você batalha. Como eu disse da história de John Bunyan, o escritor que Deus usou para deixar um clássico. Imagine, John Bunyan escreveu esse livro nos anos de 1600 e eu estou lendo esse livro hoje, século 21, 300 anos praticamente de um livro, uma história que foi transformada, um homem talvez mediano, um homem comum, um homem na média. Deus usou extraordinariamente para escrever um livro que inspirou milhões de pessoas até hoje. A vida dele e da sua família foi transformada porque ele honrou o Senhor, mesmo preso, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo injustiçado. John Bunyan ficou firme e ele mudou a história da sua família. Por causa dele, a sua família foi honrada. Por causa de um homem que ficou firme, um homem que foi sério com as coisas do Senhor, um homem que pegou as coisas de Deus e abraçou e agarrou a obra e a palavra do Senhor, que pregou o Evangelho, escreveu. Ele ficou firme, ele honrou a Deus. Deus transformou a história da sua descendência. Assim é Josué capítulo 2, a história de uma mulher que se posiciona, ela se desafia, ela sai daquilo que é rotina, que é comum, aquilo que ela vê que a família faz, que todo mundo faz, os pais faziam, os irmãos faziam. É comum viver na prostituição, é comum ser uma pessoa não sendo uma pessoa correta, viver infeliz é normal, porque nós estamos vivendo aqui em Jericó, infelizes e uma vida miserável. Eu trabalho de prostituta, eu tenho que dormir e ter contato com homens horríveis, mas eu ganho dinheiro com isso, é a vida. Raabe podia fazer tudo isso, mas Raabe, ela honrou Deus. Ela falou assim, eu ouvi do Deus de Israel, eu ouvi e nós, a cidade toda, ouvimos das grandes coisas que o seu Deus fez. Deus abriu o mar vermelho, Deus deu vitória para vocês contra os inimigos no deserto, Deus faz coisas incríveis na vida de vocês, eu quero esse Deus, eu honro, eu estou honrando esse Deus. E ela disse, eu sei que Deus entregou Jericó na mão de vocês, porque vocês são diferentes. Olhe como é importante no meio da guerra, no meio da luta, nós nos posicionarmos, porque nós fazemos a diferença. Deus vai te abençoar, não porque você é simplesmente uma pessoa boa, mas porque você honra o Senhor, porque você permitiu Deus de transformar a tua história. Raabe permitiu Deus de transformar a história dela. John Bunyan permitiu Deus de entrar e ele honrou Deus de verdade na vida dele. Que coisa maravilhosa! Honrar a Deus não é simplesmente dizer eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo à igreja, eu estou ouvindo coisas evangélicas, músicas evangélicas. É muito mais que isso. É honrar aqui dentro e falar assim, eu vou fazer o certo, quando a maioria não está fazendo certo. Eu vou ter uma perspectiva diferente, enquanto no momento que nós estamos vivendo, todos estão tendo uma perspectiva negativa. Eu estarei do lado de Deus se Deus me abençoar. E se Deus não me abençoar, eu estarei do lado do meu Deus. Independentemente do que digam, do que falem, eu estou firme no Senhor. E quando você toma esse posicionamento, em tempo de crise como nós estamos vivendo, você honrará a Deus e as pessoas verão a tua vida diferenciada, você não se desesperando, porque você, em meio a tudo isso, está sendo suprido, Deus está honrando você. Foi isso que Raabe falou assim, olha, eu sei que Deus vai dar para vocês a cidade de Jericó, mas eu peço, eu suplico a vocês, poupem a mim, aos meus filhos, aos meus pais e meus irmãos e a minha família. No dia que vocês entrarem em Jericó, poupem a nossa família, eu suplico a vocês. E os espiões disseram, nós vamos poupar a família de vocês. Só simplesmente coloque um sinal na janela da sua casa e nós saberemos, todo o povo de Israel
saberá que você é Raabe, a mulher que ajudou os espiões, que honrou a Deus em meio a todo esse tumulto, a toda essa loucura que é Jericó. Essa cidade pagã que não honra a Deus, você honrou a Deus. Em meio a tudo isso, você ficou fiel. E você vai colocar essa faixa na janela da sua casa e todo o povo de Israel saberá que Raabe, a prostituta, estava do lado do povo de Deus e honrou o nome do Senhor. Então, aconteceu que, você já sabe, os muros ruíram. O exército entrou, mas quando eles viram a marca na janela da casa de Raabe, eles chamaram a família de Raabe. Os soldados de Israel honraram Raabe, porque Raabe honrou ao Senhor. E aí a vida de Raabe foi transformada. Ela foi poupada e todo Jericó foi destruído e os habitantes de lá foram mortos. Raabe, agora, ela se une ao povo de Israel no deserto. Ela e sua família. Raabe encontra um bom homem dentro do arraial de Israel que gosta dela. Olha, a vida dessa prostituta é mudada. Ela não é mais prostituta no meio do arraial de Israel. Ela foi transformada. Agora ela encontra o sustento. É o Senhor. A história dela e da família é transformada. Então, quando você de fato honra o Senhor, tudo que era para ser bênção para os seus antepassados e não foi, porque muitos deles não quiseram Deus, muitos deles não conheceram a Deus, mas você conheceu. Tudo que Deus reservou de bênção, porque a Bíblia fala, Abraão, por tua causa eu abençoarei todas as famílias da terra. Então todas as famílias da terra são abençoadas através de Abraão. Só que quando a pessoa não honra o Senhor, ela não é correta com Deus, ela não tem essa chama no coração dela, ela não vibra com as coisas do Senhor, ela não se aproxima, não é da religião e nem de uma função simplesmente, mas ela é do Senhor, ela tem prazer nas coisas do Senhor, ela tem prazer de ir na casa de Deus, ela tem prazer de buscar, ela tem prazer de estar na presença de Deus, não é algo forçado, obrigatório, ela foi transformada. Quando você é transformado como Raabe, Raabe tinha prazer, alegria de estar no meio do arraial do povo de Deus, porque realmente o Senhor é a salvação de Raabe. Então, tudo aquilo que tinha reservado, Deus tinha reservado para os seus familiares, para os teus antepassados, mas nenhum deles aproveitou, nenhum deles experimentou da bênção, porque não houve talvez obediência, não houve alguém que buscasse o Senhor na tua família. Tudo aquilo está guardado, e quando você vem para o Senhor, se arrepende, se entrega, diz, Senhor, me perdoa. Um dos sinais de uma pessoa que Deus vai tirar, está tirando o fardo, tirando a maldição, tirando a força maligna, é que essa pessoa é humilde, ela se arrepende, ela se volta, ela é uma pessoa que permite Deus de falar com ela, é uma pessoa que vai ter o jugo quebrado. O jugo é quebrado pela unção de Deus na tua vida. Esta unção está chegando na tua vida, Deus está quebrando o jugo de toda obra maligna, de toda enfermidade, de todo espírito de miséria, de todo tormento. Você sabe que tem famílias que a depressão vai seguindo de geração em geração. O vício vai seguindo de geração em geração. Pessoas que têm um espírito de murmuração, eu vejo isso crônico, eu já vi isso em muitas famílias. A pessoa, ela tem um espírito negativo, murmurador, desanimador, de geração em geração foi passando. Aquele espírito ruim é maldição, é uma coisa que foi herdada e muitas vezes as pessoas vão até a igreja, mas não vão até Deus e aquilo não sai delas. Elas não permitem Deus de serem honrados na vida delas, porque somente honrando a Deus, tudo isso é quebrado. Não é simplesmente vindo à igreja, não é simplesmente você tendo uma vida religiosa, mas honrando a Deus na tua vida. Deixa eu arrumar aqui meu microfone. Honrando ao Senhor. Raabe honrou ao Senhor. A vida dessa mulher foi transformada.
depressão saiu. A miséria, sempre tendo a falta, sempre tendo as frustrações financeiras e falta saíram. Aquela mulher foi honrada por Deus, porque Deus foi honrado na vida dela. Ela honrou Deus indo contra todos e contra tudo em Jericó. Ela escondeu os espiões do povo de Deus. Ela se arriscou. Ela enfrentou. Então eu digo para você, quando você se arriscou por Deus, quando você toma um posicionamento, se desafia, a tua vida é transformada. É isso, o Espírito Santo vem e transforma. E por causa de você, a maldição na tua casa é quebrado. E todos os teus descendentes vão desfrutar. Por causa do teu posicionamento, dizendo: eu não vou adorar mais ídolos, eu não vou ser uma pessoa mais desonesta, eu não vou ser uma pessoa agora que tem duas palavras, eu não vou ser uma pessoa de mau caráter, eu não vou mais abandonar Deus por nada. Eu serei uma pessoa fiel, alegre com o nosso Deus. Eu vou seguir a direção da palavra. Quando você faz isso, a palavra diz: se vocês me honrarem, eu colocarei vocês como cabeça e não como cauda. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo, porque vocês me honraram, disse o Senhor. O Senhor disse a Israel: enquanto vocês estiverem firmes comigo, eu vou honrar vocês, porque vocês me honraram. Todo mundo tem defeitos. Todo mundo pode passar por momentos de depressão e de sofrimento. Todos podem passar por momentos de desvio de caráter, de doenças, enfermidades terríveis. Momentos desanimadores, aonde o que sai da nossa boca são palavras negativas. Podemos passar por momentos que nós olhamos para os nossos semelhantes e dizemos: o Senhor tem abençoado mais ele do que eu. Por quê? Momentos difíceis, como nós estamos vivendo hoje, de desemprego em massa. Mas em tudo isso, o Senhor reverte. Quando você o honra, quando você fala: Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoa, eu não quero mais viver do lado do povo de Jericó. Dentro das muralhas, murmurando, temerosos, porque ela disse que quando eles ouviram do exército de Israel, eles desfaleceram, eles ficaram totalmente desanimados, fracos, porque eles ouviram que o Deus de Israel é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Então, o Senhor, quando você ouviu de Deus, quando você ouviu do Senhor aquilo que era maldito, aquilo que destruía a tua vida, aquilo que era costume da tua casa. Eu vou contar para você uma historinha, você deve saber já. Um dia, alguns amigos se reuniram numa casa e eles foram fazer uma peixada. De um pescado trazido, peixe do Mato Grosso, grandes peixes, iam fazer um peixe gostoso assado. E um dos pescadores que estavam com a equipe viram a esposa de um deles preparando aquele peixe. E ele percebeu que ela cortou o rabo do peixe e a cabeça com parte da carne e colocou na tigela para assar. Preparou aquele peixe. E viu fazendo isso com outro peixe, jogando partes importantes do peixe. E aquele pescador, junto com seu amigo, ficou curioso. Falou assim: viu, por que a tua esposa sempre corta o rabo e a cabeça do peixe? E assa. Ele falou assim: sempre foi assim. Em casa sempre foi assim. Pergunte para ela por que ela faz isso. E aí, aquele amigo perguntou para a esposa do amigo dele. Ela disse: é porque a minha mãe me ensinou assim. E a mãe estava lá. E aquele pescador ficou curioso. Ele falou assim: eu vou perguntar para a mãe dessa mulher. Por que ela corta o peixe assim? E aquela senhorinha sentada foi questionada sobre a receita daquele peixe.
E o pescador perguntou, mas por que a senhora sempre cortou o peixe delicioso, grande, suculento, né? Podia usar de todos os pedaços do peixe. Ele falou assim, porque a minha mãe fazia assim. A minha mãe fazia assim. Mas por que tua mãe fazia assim, cortava? Ela falou assim, porque quando nós éramos criança, nós só tínhamos uma tigela e a tigela era pequena e não cabia o peixe. Então nós cortávamos o peixe, minha mãe cortava o peixe para caber dentro da tigela. Ok, olha só que história interessante. Nós acabamos realizando coisas no meio da nossa família, costumes que nós adquirimos e nem questionamos por quê. Aquela mulher fazia aquele peixe porque a avó dela ensinou ela assim, ou viram a avó fazer assim por necessidade. Mas hoje ela tinha talvez tigelas, travessas grandes, espaçosas, mas mesmo assim ela continuava fazendo daquele jeito, sem saber por quê. Os antigos diziam assim, não pode tomar banho depois da refeição, porque você pode ter um choque anafilático, alguma coisa do tipo e morrer. Não pode nadar depois de comer. Não pode misturar leite com manga. Não pode comer banana e outras frutas à noite. Então nós adquirimos certas coisas que nós nem sabemos por quê, mas porque os antigos falavam. E nós fazemos igual, sem questionar. Muitas vezes as pessoas vêm para Jesus, vêm para a igreja, com costumes ruins, hábitos que a sua família teve, problemas sérios, como o de uma moça, de uma pessoa que eu ouvi uma história, não é conhecida, mas eu ouvi uma história sobre essa moça, que o pai dela era um homem fiel à sua mãe. E ela cresceu vendo o seu pai saindo escondido, enganando, até viu cenas dele tendo contato com a amante. E o pai sempre teve esse costume. E que quando ela foi crescendo, ela odiava isso. Ela odiava ver o seu pai traindo a sua mãe. Isso foi terrível. Cresceu um ódio na vida dela. Ela se casou, ela formou uma família, porém, passados-se alguns anos, ela também começou a desenvolver o mesmo hábito. Começou a flertar com outros homens. Começou a ter relacionamentos extraconjugais. Aquilo que ela mais odiava no seu pai, ela começou a fazer também. Isso se chama maldição. Crenças totalmente distorcidas que as pessoas recebem de pai para filho, sem questionar. E muitas vezes aquilo que você mais odiava ver na tua família é aquilo que você vê acontecendo na tua família hoje. Coisas que as pessoas não conseguem enxergar, achando que é normal, porque meus pais fazem, a minha mãe faz, o meu pai faz, o meu irmão faz, o meu avô já fazia, é normal. Ter o hábitos mundanos, mesmo sendo de Jesus hoje, ao invés de atrair a bênção, atrai a maldição. Se recorde das vezes que você deixou e eu deixei de honrar a Deus. Foram momentos conflitantes, momentos que você talvez já conhecia o Senhor e você não honrou ao Senhor. O Senhor está dizendo, eu quero dar uma oportunidade nova, eu quero transformar a tua vida. Talvez aquelas doenças, aquelas malignidades que a tua família atravessa, hoje com o Senhor, elas são quebradas, a maldição é desfeita. Ele fala, o meu fardo é leve. Então, o fardo da família, o fardo do passado, o fardo daquilo que era do passado é quebrado. Nós vemos Raabe quebrando, ela com uma atitude desafiadora. Josué capítulo 2, nós lemos de Raabe aqui. Raabe tomando uma atitude, ela foi contra a maré do sistema
de Jericó, contra o rei. Ela se levantou e se desafiou a encontrar com aquilo que verdadeiramente é certo. O povo de Deus, aquilo que é do Senhor, ela honrou o nome do Deus. Por quê? Porque a família e os antecedentes dela, lá no passado com Cã, com Ismael, desonraram ao Senhor no passado. Se rebelaram contra Deus no passado. E ela carregava isso dentro dela. Agora, Raabe toma um posicionamento. Eu vi o jeito que vocês são. Eu vi como Deus tem feito coisas sobrenaturais na vida de vocês. Eu creio nesse Deus e eu tenho certeza que Deus vai entregar Jericó na mão de vocês. Jericó será destruída por vocês, porque o Deus que vocês servem é um Deus maravilhoso. Era o Deus dos meus antepassados. Eu quero ter esse Deus na minha vida a partir do momento que ela tomou uma atitude. Se desafiou a ir contra todos os costumes, contra todos os hábitos, contra tudo que ela tinha aprendido, contra até a profissão dela, porque o ganha-pão dela era prostituição. Ela ganhava, o ganha-pão dela era ter a prostituição como forma de trabalho. Ela deixou tudo, ela abandonou aquilo que era errado, aquilo que Deus não aprovava. Ela abandonou tudo para começar do zero. Será que Deus não está dando a oportunidade hoje de nós começarmos do zero as coisas? Começarmos do zero as coisas para que nós possamos colher as bênçãos de Deus que estavam guardadas para a nossa família lá no passado para nós, mas nenhum da família desfrutou. Nenhum da família buscou aquilo que Deus falou a Abraão. Abraão, por tua causa serão benditas todas as famílias da terra. Algumas vezes as pessoas estão até conhecendo a Deus na igreja, mas ainda não honraram a Deus, não se entregaram completamente, não mudaram os hábitos, não mudaram o comportamento, ainda se comportam e tomam decisões e ainda tentam agradar pessoas como era antes de conhecer a Deus. Isso não é algo que Deus fica feliz. Há coisas na minha casa, na minha vida, que eu preciso honrar ao Senhor, em detrimento de agradar alguém da minha família. Tem posicionamentos que eu e a minha casa tomamos hoje, que as pessoas até familiares, conhecidos, não ficaram tão contentes, mas eu tomei posicionamentos hoje, amigos, conhecidos, não olham e veem posicionamentos que honram ao Senhor. Será que hoje não é o tempo de nós começarmos novo? E aquilo que está de verdade guardado nos céus para a tua família, as bênçãos de Abraão que estão guardadas, ninguém recorreu a essas bênçãos, ninguém tomou um posicionamento na família, ninguém, talvez, mesmo estando na igreja, não se colocou diante do Senhor, não honrou ainda o Senhor de fato, de verdade. Será que Deus não está chamando você para ser essa pessoa? Deus está usando a minha boca, que Deus está falando, é o tempo de eu honrar vocês, porque vocês têm me honrado. É tempo de eu derramar sobre vocês as bênçãos de Abraão que estão reservadas nos céus para a tua família desde o começo. Mas ninguém recorreu, você está recorrendo a essas bênçãos, você tomou um posicionamento, eu não vou mais me misturar com o mundo, eu não vou ter na minha mesa aquilo que as pessoas querem que eu tenha. Eu não vou fazer aquilo que as pessoas esperam que eu faça para agradá-las. Eu não vou ouvir aquilo que as pessoas querem que eu escute, que eu não concordo. Eu não vou assistir e ver aquilo que as pessoas estão vendo e acham normal. Eu estou tomando um posicionamento. Raabe abandonou até a profissão dela, o ganha-pão dela, porque ela conheceu o Deus vivo, e o Deus vivo de Israel é um Deus de milagres, e ela tinha certeza que Deus não iria abandoná-la. Para quem não sabe, o posicionamento dessa mulher foi tão poderoso que Deus deu um esposo para ela do povo de Israel. E ela foi a tataravó do rei Davi. Para quem não sabe, Raabe, diz em Mateus, no capítulo 1, Raabe é ascendente de Jesus. Raabe mudou a história dela. Raabe reescreveu a história dela. Tornou-se uma mulher respeitada, um recomeço. Ela foi para um povo novo.
e recomeçou temendo e honrando ao Senhor. Deus reescreveu a história de Raabe, glória a Deus, porque ela decidiu honrar ao Senhor com o posicionamento dela. Em meio àquela crise mais terrível que Jericó estava passando, Jericó foi destruída. O povo de Jericó foram destruídos, mas Deus preservou Raabe porque ela se posicionou, ela se desafiou a servir ao Senhor em meio a toda a crise. E Deus quebrou a maldição na vida da família dela. Deus quebrou os hábitos ruins da família dela, o ciclo ruim. Imagine se a tua família todos fossem do Senhor e tivessem o Senhor na vida deles e tivessem um estilo de vida temente, honrando ao Senhor. Quantas coisas boas poderiam ter acontecido na tua vida e na tua família? Quantas coisas boas. Não é ser crente de igreja, pelo amor de Deus. Ser crente de igreja, ir à igreja não define honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor começa aqui dentro. Posicionamentos. Dizer não para certas coisas que a tua família acha comum, mas você sabe que são danosas. Hábitos, maldições, talvez hereditárias, depressões, malignidades. Quando você honra ao Senhor, tudo isso é quebrado na tua vida. Tudo isso é desfeito na tua vida. Deus quer dar uma qualidade de vida. Imagine você no centro da vontade do Senhor, honrando ao Senhor. Quanta coisa boa vai acontecer na tua vida, porque você tomou um posicionamento. É isso que Deus está falando nesses dias de quarentena. Se posicione, abandone as coisas que me desagradam. Talvez você quer agradar os homens, mas não tem como agradar todo mundo. Eu quero agradar meus parentes, eu quero agradar meus amigos, tendo alguns hábitos ainda que eu sei que não são bons, que não honram a Deus, e Deus está falando: venha para perto de mim, eu quero quebrar aquelas maldições familiares, aquele espírito de adultério, de prostituição. Há pessoas que estão dizendo: eu não sou feliz no amor. Isso já aconteceu com os meus antepassados, com os meus pais e avós. Você honrando ao Senhor, tudo isso será quebrado na tua vida, porque você começa um novo ciclo. Eu vejo isso na vida do meu pai e da minha mãe. Quantas bênçãos Deus poderia ter dado aos meus bisavós, aos meus avós, mas o meu avô não quis o Senhor. Nunca foi buscar as coisas do Senhor, fazia as coisas que davam na cabeça dele. Eu não cheguei nem a conhecê-lo. Ele tinha um bom emprego, inclusive o nome dele está escrito num dos locais de passeio e turísticos mais famosos de Poços de Caldas, porque ele fez parte da construção daquele monumento, daquela termas, onde tem banheiras onde as pessoas iam fazer tratamentos médicos no século passado. Um lugar maravilhoso no centro de Poços de Caldas. Meu avô foi um daqueles que participou da construção. O meu avô tem até o nome de rua lá em Poços de Caldas, porque ele se tornou um homem conhecido na cidade por envolver-se com esta área. Mas ele morreu cedo. Ele teve uma vida num vício. Com 39 anos, o meu avô morreu de cirrose. O meu avô, infelizmente, tinha muitas mulheres. Não honrava a união com a minha avó. Um homem que não colocava os olhos no Senhor, e a morte ceifou ele por motivo do vício, por motivo da vida libertina, por motivo da vida boêmia. Ganhava muito bem, só que dentro da casa dos meus pais, do meu pai, na casa dos meus tios, eles não tinham dinheiro nem para ter um chinelo, não tinham quase o alimento dentro de casa. Apesar dele ganhar bem, ele gastava todo o dinheiro na prostituição, na bebida, nas farras. O meu avô chegava em casa embriagado e espancava a minha avó, batia nas crianças. Uma vida realmente muito infeliz. Eu quero que você entenda que quando alguém da tua família se posiciona para honrar a Deus e dizer: eu abandono tudo isso, eu não quero isso dentro da minha casa, eu não vou fazer isso com a minha esposa, com a minha esposa, eu não vou ter essas companhias ruins, eu não vou ter estas coisas para agradar as pessoas. Não, eu vou me posicionar porque eu vou honrar a Deus. As maldições são quebradas.
Então, dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro da casa dos meus pais, essas coisas foram banidas. Vícios, hábitos ruins. E sabe o que aconteceu? A vida da família foi transformada. Porque o meu pai tomou um posicionamento de honrar a Deus. Não de ser simplesmente um crente, pastor, nada disso. Mas o comportamento dele no dia a dia sempre foi um comportamento diferenciado. Meu pai sempre foi muito cuidadoso com as palavras. Então ele sempre teve amizade com todas as pessoas e sempre tratou bem até os inimigos dele. Até as pessoas que tinham uma aversão por ele, ele sempre tratou com bondade, sempre foi uma pessoa boa, sempre usou as palavras com sabedoria. Eu não lembro do meu pai fazendo críticas ou fofocas até daqueles que se levantavam contra ele, maldizendo a vida daquelas pessoas. Meu pai sempre teve essa sabedoria. Meu pai sempre teve um posicionamento firme dentro de casa, um homem de família, um homem que sempre teve um comportamento correto. Mas era normal? Não, não era. Ele decidiu honrar a Deus. Honrar a Deus na vida dele. E as coisas foram acontecendo. Né? As pessoas acham que o pastor Tacconi sempre foi assim, ele herdou isso. Não, ele tomou um posicionamento, ele se desafiou. Então, um casamento duradouro, relacionamento, filhos todos bem encaminhados, netos bem encaminhados. No caso dele, todas as bênçãos que estavam reservadas para os nossos antepassados, tudo que estava reservado para os nossos antepassados, que eles não recorreram por não buscarem a Deus, de repente veio tudo de uma vez para nós. É isso que Deus quer dar para você. Essa saúde sobrenatural. Esta depressão será desfeita. Esse mal dentro da família, porque você tomou um posicionamento diante de Deus, como Raabe tomou, a tua história vai mudar. É maravilhoso, é isso que eu quero que você receba hoje. Leia Josué capítulo 2 e você vai ver o posicionamento de uma mulher que não era do povo de Deus, mas ela se posicionou. A vida sentimental dela foi mudada. Olha, tem pessoas que estão pensando assim, eu não vou ser feliz no amor, eu não encontro alguém especial. Você está honrando ao Senhor hoje. A partir de hoje, a tua história na área sentimental muda. Você está honrando hoje, o Senhor está dizendo na tua mente, colocando posicionamentos que você vai fazer a partir de hoje, se desafiando. A partir de hoje, a tua história muda. Tudo aquilo que estava reservado para a tua família, mas ninguém recorreu, ninguém foi até Deus, mas você está indo. Tudo virá de uma vez para você. Que bênção! Eu estou tão feliz. Eu estou feliz, eu estou realmente exultante no meu Deus, porque esse posicionamento é o que Deus quer, essa graça de Deus na tua vida. Deus tem sua bênção para dar para a tua família. Deus quer colocar você, a tua família, como cabeça e não como cauda. Deus quer pôr você por cima e não por baixo, mas você precisa honrar o Senhor e é o que você está fazendo hoje. A partir de hoje, a tua história muda. A tua vida sentimental muda. A tua saúde é transformada. A depressão vai embora. A alegria dentro da tua casa volta. A união. Talvez todos os seus parentes tiveram problemas na união matrimonial. Você será livre disso. Você vai ser abençoada. Porque você está honrando a Deus. O teu posicionamento é de honrar. Você vai ter felicidade matrimonial, conjugal. Você tomou um posicionamento e Deus vai te abençoar. Você não nasceu para ficar sozinho. Deus vai colocar a pessoa certa do seu lado, que vocês dois juntos honrarão ao Senhor. Eu não quero que a minha vida seja como os meus antepassados, como meus parentes que estão vivendo longe de Deus, vivendo uma vida dissoluta. Não, uma vida sem o temor de Deus. Não, eu quero honrar Deus. Recebe essa bênção em nome de Jesus. Tudo é consequência. Eu servir ao Senhor é uma consequência da minha decisão. Eu tenho que estar sempre me lembrando disso. Eu tomei um posicionamento e eu vou ficar firme nele. Tem coisas dentro da minha casa que não entram dentro da minha casa, que eu não posso aceitar mais. Tem atitudes e conversas e pessoas que eu não tenho mais, eu não vou ter mais esse tipo de conversa ou ter contato mais com aquelas pessoas, apesar de querê-las bem, mas eu não quero ter contato mais porque aquelas pessoas não fazem bem para o posicionamento que eu tenho. São posicionamentos.
Posicionamento. E talvez você não se posicionou até hoje, mesmo estando na igreja, talvez você não tomou posicionamentos firmes, talvez é por isso que coisas acontecem que você não entende na tua casa. Tem coisas que você não entende na tua vida, mas porque você não se posicionou para honrar ao Senhor. Faça como Raabe, deixa tudo, vá honrar ao Senhor e Deus vai te abençoar. E aquilo que era reservado para a tua família, que até hoje, todo mundo fez desse jeito, você não vai fazer mais. Como eu disse da mulher que vai assar o peixe. Só porque a bisavó, a avó fazia, ela fazia, mas ela não sabia nem porquê. A partir de hoje mudou, agora o peixe é inteiro, o alimento é farto. Deus abençoe você, leia Josué capítulo 2, quero orar por você, alegria entra na tua casa hoje, paz, saúde, bem-estar, milagres, transformações. A partir de hoje, você será uma pessoa diferenciada até no meio dos seus. A bênção da tua vida, da tua família, daquilo que era antes para a tua família está vindo todinho sobre a sua cabeça. Tudo que era reservado, agora você vai desfrutar em Deus. Deus abençoe você. Quero orar por você que está fazendo o voto comigo. Hoje é quarta-feira, então estamos no terceiro dia. Até domingo você vai ficar junto comigo. Feche teus olhos. Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, eu agradeço, eu louvo o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que a maldição a partir de hoje, na vida daqueles que estão te buscando, a maldição, Senhor, a coisas negativas, a doença, a enfermidade, a depressão, meu Deus, o desafeto e a infelicidade na área sentimental, a área profissional amarrada, tudo isso é desfeito agora. O Senhor começa algo novo na vida dessas pessoas, começa algo novo nas nossas vidas. A maldição, os hábitos ruins que destruíam a família estão desfeitos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a família é guardada, a família ela é abençoada, a família dos meus irmãos a partir de hoje, tomando uma posição, Senhor, tomando e determinando algo diante do Senhor, tudo muda. E as bênçãos de Abraão, as bênçãos do pai da fé vêm sobre a nossa família. Todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa, Abraão, porque você se posicionou. Meu Deus, nós vemos a história de Raabe, Senhor. Raabe se posicionou e ela virou, Senhor, uma das mulheres, das poucas mulheres que são citadas na linhagem de Jesus. Uma ex-prostituta entra na linhagem de Jesus porque ela tomou uma posição e a vida dela foi mudada, a história dela foi reescrita. E ela foi uma mulher feliz no casamento, ela teve uma profissão, ela teve uma família transformada porque ela tomou uma posição. Ela saiu do posicionamento acomodado de prostituta em Jericó, que poderia ser destruída. Ela disse: eu abandono tudo para seguir o Deus de Israel. Que assim seja na vida de todos. Nesse novo ciclo, nessa nova época, é um novo tempo para começar de novo, começar bem, começar diferente. Que assim seja. Abençoa meus irmãos que estão no terceiro dia do voto. Responde os pedidos deles. Eu suplico, Senhor, em nome de Jesus, responde os pedidos deles. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, e transforma a nossa vida. Transforma, se essa semana tenham respostas poderosas. Eu creio, coloco os meus pedidos diante do Senhor, as minhas preocupações, o Senhor sabe todas elas. Assim seja. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Eu estou começando a live por volta das 7h, 7h05, então já vou avisando os irmãos, né? Uma 7h, 7h05 mais ou menos, eu estou começando a live, então conto com os irmãos, conto com vocês, chame as pessoas para estarem conosco de manhã, chame os amigos, diga sobre o que está acontecendo nos nossos encontros de manhã, porque eu profetizo na tua vida a partir de hoje. Tudo muda. A partir de hoje, marque esta data, quarta-feira. Marque esta data. Hoje começa a mudar a sua história, a sua vida, porque você se posicionou, você se desafiou, você saiu do comodismo, você parou de ser a média e você está indo para o sobrenatural, está acima da média, porque você tomou uma posição hoje. Deus abençoe você, você vai ter alegria mais do que todos os antepassados da tua família tiveram, você vai ter um casamento feliz mais do que todos os antepassados tiveram, você vai ter uma vida profissional feliz de sucesso mais do que todos os antepassados tiveram. Esta é a bênção de Deus sobre a tua vida. Talvez eles foram bem, mas você será melhor. Talvez eles tiveram uma vida razoável, você terá uma vida excelente, uma vida sobrenatural, porque a marca do Senhor está sobre a tua vida. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. À tarde, 15 horas, quem puder levar um alimento na igreja para nós fazermos cestas básicas, eu peço a vocês entre
3 e 5 horas da tarde nós vamos estar lá, eu, a pastora, mais uma equipe, para receber os itens de cesta básica, para você poder nos ajudar com esse trabalho social. Esteja lá entre 3 e 5 horas da tarde, estaremos lá na igreja com propósitos e vai ter a tarde da família também, culto à tarde, 3 horas da tarde eu encontro com vocês ao vivo. Um beijo no coração de todos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.